Oi, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aí na terceira semana dos planos de estudos tutorados, né? E vamos falar um pouquinho, galera, sobre o ciclo do café, né? Vamos falar um pouquinho sobre a produção de café, como que ela começou no Brasil, por que motivo, né? E depois fazer um pouquinho as atividades aí. Então, o ciclo do café no Brasil, ele realmente tem o seu começo no século XVIII, né? As primeiras mudas vão chegar em 1727, pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, né? Então, o sargento-mor, que morador do Grão-Pará, né? Ele vai inaugurar as primeiras plantações, cultivos aí no fundo do quintal. Cultivo doméstico. Né? Mais 1780, ele vai ser produzido em escala comercial no Brasil, tá? Então, durante muito tempo, igual eu falei para vocês, foi plantado para uso doméstico. E aí, a cultura, em pequenas proporções, foi se expandindo em direção ao Sudeste. Em 1870, por exemplo, no Oeste Paulista, vai ser usado o café na cidade de Campinas, Ribeirão Preto, onde ele vai encontrar um solo muito rico, chamada terra roxa, né? Que os italianos chamavam de roxa, mas na verdade eram vermelha, né? Eles chamavam de rossa, porque era vermelho em italiano. Um solo rico, muito importante para a cultura de cafezais, né? A partir daí, o café vai ser produzido e ele tinha uma grande demanda na Europa, nos Estados Unidos, eles queriam, era um produto muito amplamente bem visto, tanto na Europa como também nos Estados Unidos, né? Então, o mercado internacional chamava a produção de café, né? E o Brasil tinha um grande problema, a queda de exportação do algodão, do açúcar, do cacau, né? O ouro, ele já está em crise econômica, né? O ciclo do ouro também não estava dando certo. Então, os fazendeiros de algodão, açúcar, cacau, eles sentiram uma oportunidade em ampliar seus lucros com o ouro negro. Então, que era chamado café, era chamado de ouro negro. Então, a partir daí, algumas fazendas vão pegar as mudas de café, vão começar a plantar, e aí você tem uma produção que vai começar a se exportar, né? Os imigrantes italianos vão vir para trabalhar nas fazendas, e aí os cafezais vão se ampliando cada vez mais. Na segunda metade do 19, o café se torna um produto de exportação brasileiro e sendo muito apreciado e consumido no mercado interno, ok? Então, a cafeicultura exportadora do café vai sendo aos poucos se expandindo. O Brasil ele vai chegar a exportar café, mais de 50% da produção mundial vai ser brasileira. E o mais interessante é que parte desse lucro vai ser investido na indústria. O Brasil ele passa a ter as suas indústrias, né, com o lucro do café, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí então o café, os barões do café vão investir na indústria, desenvolvendo aí o setor industrial brasileiro, né? Então, assim, quais as consequências do café, da exportação gigantesca do café? O Brasil se torna um país dependente de exportação e quando o preço do café caía, o governo brasileiro, ele, como os cafeicultores, né, os grandes barões do café também estavam na política, eles pressionavam o governo brasileiro a comprar as sacas de café e queimar para aumentar assim o preço. Eles chamam de política de valorização do café. Outra consequência do ciclo do café é estabelecer o poder político e econômico na região sudeste brasileira. Um desenvolvimento também urbano, industrial. Eu falei que o café, os cafeicultores vão investir na indústria, né? E uma migração europeia para as lavouras de café, principalmente no sudeste. E uma modernização do sistema do transporte brasileiro. Destaque aí para as construções de ferrovias. Qual que é o objetivo da construção das ferrovias? Escoar a produção de café do interior de São Paulo, Campinas, né, para o Porto de Santos, tá, gente? Então, gente, destaque aí
duas principais regiões de produção de café, Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Vale do Paraíba, os fazendeiros mais ricos, que defendiam a monarquia, né, que queriam a escravidão, conhecidos muito como barões do café. Eles vão entrar em crise. A partir de 1870 vai haver uma crise aí do Vale do Paraíba. O Oeste Paulista é diferente, né, mais inovador, utiliza aí a mão de obra do imigrante, né, uma modernização na lavoura, não depende muito dos escravos, então tem uma diferençazinha aí em relação ao Oeste Paulista e ao Vale do Paraíba, ok, gente? Então são duas áreas aí de ampla produção de café. Mas em 1870 os barões do café vão entrar em crise, né? E aí, depois da abolição da escravidão, então, vai ser pior ainda, porque parte do lucro desses barões do café era da escravidão, né? Da venda dos seus escravos. Com a abolição, eles já não tinham bens. E aí, eles entram assim, em crise mesmo. O Oeste Paulista já tinha desenvolvido o sistema de parceria com os imigrantes e não sentiu tanto os efeitos da abolição da escravidão. Então, vamos partir aí para nossa correção, que é a correção dos PETs, né? Tem um texto aqui falando realmente sobre a produção de café, né, que vai desde o início, 1728, né, até o século XIX, né, a decadência do Vale do Paraíba e a ascensão do Oeste Paulista. E a pergunta é a seguinte: por qual razão, a partir de 1780, o café começou a ser produzido em escala comercial no Brasil? Por quê? Devido à demanda, né, tanto na Europa, Estados Unidos, o aumento do preço do café e a crise do açúcar, a crise do ouro, que levou aí à produção de café. Então, já que tem condições propícias para a produção de café, esse mercado externo quer a produção do café brasileiro, então vamos implantar a produção em larga escala, em escala comercial aí, principalmente Europa e Estados Unidos. Então, tá aqui a resposta. Por volta de 1780, o café começou a ser produzido em larga escala. Isso aconteceu em razão do aumento da demanda pelo café na Europa e nos Estados Unidos e do aumento do preço do café no mercado internacional. Então, aí é a resposta da letra A. Tá no próprio PET, Plano de Estudos Tutorados. Letra B. Qual a origem do capital investido na produção cafeeira? Então, nós temos aí comerciantes do Rio de Janeiro ligados à venda de gêneros de animais, também as fortunas da mineração que estava em decadência em Minas Gerais, tá aí no PET falando, né? E lavradores que começam, proprietários de mineração decadente, que começam a produzir também, tá? Então, você tem aí uma diversidade aí no investimento da produção cafeeira. A letra C explica a produção de café no século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba, né? No Vale do Paraíba, as fazendas, elas seguiam aquele modelo típico que nós já falamos de plantation, larga escala, a utilização da mão de obra escrava, né, o latifúndio, monocultura e escravidão. As técnicas de produção eram desmatamento indiscriminado, eles desmatavam, eles queimavam, né, e aí o solo ficava pobre, e aí a produção não era tão grande quanto a do Oeste Paulista, né, que a terra era propícia, eles tinham outras técnicas de produção, mas eles seguiam aí o latifúndio, monocultura, a escravidão, o desmatamento indiscriminado, a queimada do solo e a má distribuição dos pés de café. Isso contribuiu em muito para que a produção caísse do certo ponto, tá? A primeira aqui, a modernização da produção do café, vai falar sobre o Oeste Paulista, né? Que o Oeste Paulista se organizou uma produção diferenciada, né? Eles comercializavam, eles faziam financiamento da produção, eles dividiam em ações, né? Então, era uma outra mentalidade.
Eles diversificaram a atividade de produção, ou enfim, né, eles investiram na indústria paulista, um outro tipo de investimento, e com isso a produtividade e a qualidade dos produtos dos fazendeiros do Oeste Paulista aumentou, né? Então, vamos lá. Então, você pode colocar o seguinte, a primeira, letra A, perguntou o seguinte: justifica o aumento da produtividade e a qualidade do produto dos fazendeiros do Oeste Paulista. Então, você vai falar, as técnicas de produção eram totalmente diferentes. Eles utilizavam máquinas agrícolas, eles estabeleciam uma divisão racional de trabalho, tarefas especializadas. Enfim, tá no último parágrafo aqui. Então, era totalmente diferenciado do Vale do Paraíba, onde era uma produção rústica, utilizava mão de obra escrava, o latifúndio, a monocultura, uma divisão totalmente errada da terra, né? Eles queimavam o solo, isso empobrecia, então não se produzia tanto. Em relação ao Oeste Paulista, eles racionalizaram a produção. Utilizavam máquinas agrícolas, não utilizavam mão de obra escrava, utilizavam a mão de obra do imigrante. Então, assim, isso tudo contribuiu para melhorar a produção lá no Oeste Paulista. E com isso a gente encerra a nossa atividade, a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês estejam assistindo às aulas, fazendo os planos de estudos tutorados. Qualquer dúvida, estou aí à disposição de todos lá no Classroom, lá na plataforma, tá bom? Está aberto, vai estar aberto a partir de amanhã, no caso hoje é domingo, né? É segunda-feira, o PET volume 3, onde vocês vão inserir as respostas das atividades, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.